A graça e a paz, irmãos. Nós vamos continuar os nossos estudos a respeito dos atributos de Deus. Lembrando aos irmãos que nós estamos vendo nesse momento os atributos que são incomunicáveis. E por incomunicáveis, nós não estamos querendo dizer que nós de maneira alguma conseguimos compreender o que são esses atributos, porque nós compreendemos ele à medida que a palavra de Deus nos revela. Mas quando nós dizemos incomunicáveis, nós estamos querendo dizer que nós não temos esses atributos em nenhuma medida. Então, quando nós falamos, por exemplo, da simplicidade de Deus, nós não temos nada em comparação com a simplicidade de Deus. Nós não somos simples, nós somos seres complexos, compostos. Hoje, nós veremos a respeito da infinitude de Deus. E como sempre coloquei duas citações, uma do Louis Berkhoff e uma do Mark Jones. O Louis Berkhoff irá nos dizer: a infinitude de Deus é aquela perfeição de Deus pela qual ele é livre de toda limitação. Em atribuí-la a Deus, nós negamos que exista ou possa existir quaisquer limitações para o ser divino ou seus atributos. Louis Berkhoff reconhece muito bem que ao atribuirmos a infinitude a Deus, nós negamos que exista ou até mesmo possa existir qualquer tipo de limitação ao ser divino e também aos seus atributos. Lembrando sempre, nós não separamos o ser de Deus e seus atributos. Nós distinguimos, mas não separamos. Mark Jones irá nos dizer: infinitude significa que não há limite para as perfeições de Deus, mais uma vez, para o seu ser, para os seus atributos. Então, a infinitude de Deus, nós podemos distinguir alguns aspectos a respeito dela. Primeiro, nós podemos distinguir a sua absoluta perfeição, a sua eternidade e a sua imensidão. Nós vamos ver isso melhor. No que diz respeito à sua absoluta perfeição, nós queremos dizer que essa infinitude pode ser vista em relação ao seu ser. Quando nós falamos a respeito da absoluta perfeição de Deus, nós estamos falando a respeito da sua infinitude vista em relação ao seu ser. Ou seja, todo o seu ser, todos os seus atributos, perfeições, são ilimitados, absolutamente perfeitos. Como diz Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, quando nós nos referimos à infinitude de Deus em relação ao seu ser, nós estamos querendo dizer que todos os atributos de Deus, todas as perfeições de Deus, são ilimitadas, absolutamente perfeitas. Ainda em relação à sua absoluta perfeição, nós podemos citar o Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Louis Berkhoff, mais uma vez, nos lembra: ele é ilimitado em seu conhecimento, em sua sabedoria, em sua bondade, em seu amor, em sua justiça, em sua santidade. Ou seja, em todos os seus atributos, em todas as suas perfeições, ele é ilimitado. Ele é infinito em sua perfeição. Como bem nos lembra a Confissão de Fé no seu capítulo 2, no artigo 1º, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. A pergunta 4 do breve catecismo nos diz: Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Ou seja, a pergunta do breve catecismo nos diz que Deus é espírito e que esse espírito é infinito. Infinito em quê? Em seu ser, em sua sabedoria, em seu poder, em sua santidade, justiça, bondade e verdade. Mas nós podemos ver também a infinitude de Deus no que diz respeito à sua eternidade. E nós veremos que a eternidade de Deus diz respeito à sua infinitude vista em relação ao tempo. Ou seja, nós estamos querendo dizer que Deus transcende o tempo. Ele está acima do tempo e desta forma não está sujeito a limitações temporais. Então, quando nós vemos a infinitude de Deus em relação ao seu ser, nós estamos dizendo que todo o ser de Deus é ilimitado em sua perfeição, todo o seu ser e seus atributos. Quando nós vemos a sua infinitude em relação ao tempo, nós vemos a sua eternidade. Nós estamos dizendo que Deus transcende o próprio tempo, que Deus não está debaixo das limitações do tempo, debaixo das leis do tempo. Nós, como criaturas, os seres do universo, o próprio universo está debaixo do tempo. Deus não. Deus é eterno. Ele está acima do tempo. Ele mesmo criou o tempo.
Como o Salmo 90, verso 2 nos diz, antes que os montes nascessem e se formassem a terra, e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, de eternidade a eternidade. Mas não só isso. Nós podemos ver Apocalipse, verso 8 do capítulo 1. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o próprio Senhor nos diz, ele é o princípio, ele é o fim, ele é aquele que é, que era e que há de vir. Como nos lembra muito bem o Paulo Anglada, para Deus não há início nem fim, passado, presente ou futuro, mas um eterno presente. Para nós, suas criaturas, assim, há um início, há um fim, há um passado, há um presente, há um futuro, mas Deus vive em um eterno presente. Não há tempo para Deus, não há delimitações temporais que prendam o ser de Deus. Mas nós podemos ainda ver que Berkhoff afirma a nossa existência é marcada por dias, semanas, meses e anos, mas não a existência de Deus. Nossa vida é dividida em passado, presente e futuro. Entretanto, não há esse tipo de divisão na vida de Deus. Jó 36, verso 6 nos lembra, eis que grande é o Senhor, Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O Senhor é grande, não se pode calcular os seus anos, os seus dias, não se pode fazer essa conta. Nós não podemos compreendê-lo. Mas a infinitude de Deus também pode ser vista pelo ângulo da sua imensidão. E com imensidão nós teremos dizer a infinitude de Deus vista em relação ao espaço. Se a eternidade de Deus diz respeito à sua infinitude em relação ao tempo, a imensidão de Deus diz respeito à sua infinitude em relação ao espaço. Deus está acima do espaço e desta forma não está sujeito a limitações espaciais, ao mesmo tempo em que ele está presente em todo o ponto do espaço criado. E aqui eu queria fazer uma distinção entre imensidão e onipresença. Por imensidão, nós estamos querendo dizer que Deus está acima do espaço, além do próprio espaço. Ou seja, ele não está preso a limitações espaciais. Ele está além das próprias delimitações espaciais, além do próprio espaço. Por onipresença, nós queremos dizer que Deus está em todos os lugares no espaço. Então, por onipresença, eu estou querendo dizer que Deus habita em todo lugar do espaço, em qualquer lugar. Por imensidão, eu estou querendo dizer que Deus vai além disso. Ele vai além do próprio espaço. Como 1 Reis 8, 27 reconhece, mas de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Jeremias 23, do 23 a 24, nos lembra, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ainda o Salmo 139, versos 7 ao 10 nos diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus é onipresente, Deus é imenso, Deus está em todo lugar do espaço, mas Deus vai além do próprio espaço, porque ele é infinito. O Guerra dos Vozes ainda nos diz algo interessante. O espaço é sustentado pelo poder sustentador da sua providência. Assim, ele o criou no princípio e o preenche completamente. Deus preenche todo o espaço que ele mesmo criou, porque o espaço que ele criou é agora sustentado pela mão da sua providência. Mark Jones nos diz que ele está tão presente em nosso meio quanto ele está o mais distante de nós no universo. Ainda enquanto ele está presente em um lugar, ele nunca está confinado a qualquer lugar. Deus está em todos os lugares, mas não está preso a nenhum lugar. Assim, irmãos, nós podemos compreender que o nosso Deus é infinito. Não há limites para Deus, nem em suas perfeições, nem em sua existência temporal, nem em sua existência espacial. Deus é imenso. Nós não podemos limitá-lo. Deus vai além da nossa compreensão.
E somente o Deus infinito pode ser o Criador de todo o universo e o nosso Criador. Que toda honra, toda glória sejam dadas ao nome dele. Amém.